No vídeo de hoje, nós vamos ver se a morte do Kaido pode representar o fim de um ciclo Era dos Piratas. Vamos ver o porquê o Garp ou o governo mundial não influenciou o Garp a obrigar o Luffy a se tornar um marinheiro e assim utilizar o Nika para o seu bem próprio. E vamos ver se Sanji Zoro ainda tem a possibilidade de comer algum poder de Akuma no Mi até o final da obra. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder as suas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram e aqui embaixo nos comentários desse vídeo. É só deixar a hashtag SogeKingResponde que eu sei que é para responder aqui em vídeo. Antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão, se ainda não for inscrito, for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Aqui ó, tá aparecendo o último vídeo do canal e se você ainda não tiver assistido, calma, assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Everton Andrade perguntou: se um gigante comer uma Akuma no Mi, o ataque fica mais forte? Por exemplo, se um gigante comesse a Mago Mago no Mi, a fruta do Akainu, esse ataque ficaria mais poderoso, visto que é um gigante? Bom mano, não necessariamente, vai depender do tipo de Akuma no Mi que esse usuário comer. Geralmente as paramécias, elas dão a capacidade do seu usuário criar alguma coisa. As logias, elas permitem que o seu usuário possa criar alguma coisa também de maneira indefinida, sendo um elemento da natureza, que ele possa controlar e se transformar nesse elemento. Então eu vejo que se um gigante comesse uma paramécia ou uma logia, não mudaria muita coisa, porque os paramécias já podem criar de maneira indefinida o seu elemento, os logias também. O próprio exemplo que você citou, que é do Akainu, o Akainu pode criar magma de maneira indefinida e pode criar um punho gigantesco para atacar os seus inimigos. Seria a mesma coisa que o gigante faria. Ele criaria um punho de lava do tamanho do seu ou poderia até aumentá-lo. É indefinido. Ele pode escolher tanto o Akainu sendo um humano pequeno quanto um gigante. Aí eu vejo que aplicaria isso para os paramécia também. Agora, no caso dele comer uma Zoan, aí eu acho que faria diferença, porque, por exemplo, tu teria ali uma fruta do leopardo. Se um gigante comesse e pudesse se transformar em um leopardo, você teria um leopardo gigante. Eu acredito que ele poderia se transformar em um gigante. E se não pudesse na forma completa, quando ele estivesse na sua forma híbrida, que mescla a melhor característica da criatura com a melhor característica do animal, ele poderia ter uma forma híbrida gigante. Então eu acho que nas Zoans faria mais diferença, faria mais sentido do que uma paramécia e uma logia. Mas esse é só um pensamento que eu estou tendo enquanto estou respondendo a sua pergunta. Pode ser que futuramente eu dê uma pesquisada melhor e eu chegue à conclusão de que faça diferença tanto em paramécia, quanto logia, quanto Zoan. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. A pergunta do Cobra está relacionada ao Haki do Rei. E ele está em todas as pessoas, mas que só alguns conseguem despertar. Porque se não for assim, quando a pessoa nasce com esse Haki, ela já nasce predestinado a chegar ao topo. E ele vê que não faria sentido, dentre inúmeras pessoas, só aqueles que têm o Haki do Rei possam se tornar o Rei dos Piratas. E aquele que não tem, ou aqueles que não nascem com esse poder, não podem chegar lá. Eu entendo o seu ponto, existe um pouco de predestinismo, seria essa palavra, em relação às pessoas que nascem com o Haki do Rei. E elas é que estão no topo do mundo da pirataria, mas a gente tem que ver que é uma a cada 1 milhão de pessoas. Se a gente for pegar um mundo de One Piece que tem, sei lá, 5 bilhões de pessoas, nós só estamos vendo 10 pessoas no topo do mundo da pirataria que tem esse poder, estão disputando o One Piece. Mas não são só eles. Até um tempo atrás, o Zorão não tinha Haki do Rei. E ele estava lá no topo, junto com o Luffy, acompanhando o Luffy em nível de poder. Foi revelado só recentemente que ele tem esse poder. O Garp, muita gente quer que ele não tenha, ou acha que ele não vai ter. E tudo o que ele conseguiu, ou o nível de poder que ele atingiu até agora, foi só com pura força. E aí ele conseguia bater de frente com Roger, com Shebeck, com Barba Branca e com vários outros piratas. Então, eu vejo que não é muito a questão de ser predestinado a ter o Haki do Rei e com isso você já está garantido que vai chegar no topo do mundo da pirataria.
eu não vejo que é muito por isso, mas ajuda bastante. Se você tiver um haki do reizinho ali e poder evoluir ele até conseguir revertir as coisas com o haki do rei, aí você tem um pouco mais de facilidade. Mas também vejo que quem não tem pode chegar, não é impeditivo. O Lau ainda não foi mostrado que ele tem ou não haki, até agora ele não tem. Zoro só foi mostrado recentemente. Garp tá aí batendo de frente com os maiores piratas do mundo e ainda não mostrou. Muito provavelmente ele tem, mas ainda não mostrou. E o que eu tô vendo, o que eu tô percebendo é que tem esse movimento sim de maiores piratas do mundo sendo usuários de haki do rei. Mas esse fato não impede que outras pessoas que não tenham não possam chegar lá. Eles podem sim. Salada perguntou: fala Lucas, me diz aí, tu acha que o Vegapunk poderia clonar Hito no Mi modelo Nika? Se sim, você acha que é por isso que o Shanks roubou? Antes de ser revelado que a Akuma no Mi do Luffy na verdade não era uma paramécia e sim uma Zoan, e que não era Gomu Gomu no Mi e sim Hito no Mi modelo mítica de Nika, antes disso eu já tinha feito uma teoria sobre o Luffy ficar gigante ou se tornar gigante. Nessa teoria eu falei que era por isso que o governo mundial queria a Gomu Gomu no Mi, pela possibilidade de poder criar um exército de gigantes que eles pudessem utilizar da maneira como eles quiserem. Que eu até chamei de gigantes artificiais, porque seriam humanos que se transformariam em gigantes de maneira artificial. Então eles não são da raça gigante, são humanos, mas se transformariam de maneira artificial. Só que, agora que foi descoberto que a Akuma no Mi do Luffy é a Hito no Mi modelo mítica de Nika, eu acredito que o governo mundial queria trancafiar essa Akuma no Mi. Eles não queriam de nenhuma forma que essa Akuma no Mi pudesse ser usada pela ideia que ela iria trazer do Nika, de liberdade. Então pode ser que, sei lá, o Vegapunk copiou a Akuma no Mi, deu para um exército ali de alguém do governo mundial ou da marinha. E aí, por influência da Akuma no Mi, essas pessoas acabariam meio que se tornando desertores da marinha, desertores do governo mundial. Eles seriam tendenciosos a fazer aquilo que eles realmente querem, ou a ter um ideal de liberdade. Eu não estou dizendo que é o Nika influenciando cada um, eu estou dizendo que é mais a relação animal com a relação humana. Nós estamos falando aqui de uma Zoan, então eu acho que o lado animal, que é o lado de Nika, mesmo sendo a Akuma no Mi do humano, poderia influenciar, sei lá, mentes fracas. E aí poderia ser que o governo estaria cavando a própria cova, se eles realmente dessem essa Akuma no Mi pro Vegapunk clonar. Eu já acredito que eles não dariam depois de ter sido descoberta que era a Akuma no Mi de Nika. Eles queriam manter essa ideia presa, ou manter o Nika preso. Não dá chance para que ele pudesse influenciar alguém. Mas aí eu vejo que o Vegapunk já copiou a Akuma no Mi do Kaido e criou a Zoan, a artificial ali do Momonosuke. Então, para Akuma no Mi fortes, eu acredito que o governo mundial iria querer ter um poder assim para que ele pudesse utilizar. E ao invés do Nika ser aquele que vai trazer a liberdade para o mundo, seria utilizado de maneira a não trazer a liberdade para o mundo. Então, eu tendo a acreditar que não, mas quem sabe? O Cadu17 perguntou: o Kaido ainda vai apresentar um despertar? E o que é o sopro de todas as coisas? Sobre a voz de todas as coisas é um poder que te dá a capacidade de ouvir aquilo que objetos, animais querem dizer. Você tem a capacidade de ouvir e até se comunicar com essas coisas. O Roger ouviu o sopro de um poneglyph. Ele já ouviu os reis dos mares conversando. O Luffy ouviu a Zunisha. O Momonosuke também. Então a voz de todas as coisas é esse tipo de poder. Agora, o que ele é efetivamente, ou como explicar esse poder, é que a gente ainda não sabe, que é uma incógnita. Muita gente acreditava que poderia ser a evolução do Haki do Rei, que poderia ser a junção do Haki do Rei com o Haki da observação, mas muito provavelmente não é, porque existem vários personagens que têm o Haki do Rei, que têm a voz de todas, que têm o Haki da observação, mas não têm a voz de todas as coisas. E também existe uma raça em específico que tem esse poder, que é a tribo dos Três Olhos. Quando eles despertam seu poder, eles ganham essa capacidade de ouvir a voz de todas as coisas, ou de ter a voz de todas as coisas. Então esse é um poder que está incógnita, o Oda ainda precisa explicar. Agora, sobre o despertar do Kaido, muito provavelmente ele tem. Foi ele que explicou como é que esse despertar funciona pela primeira vez,
Alguém explicou como é que funciona e foi só a criatura mais forte do mundo de One Piece. Ele diz que o corpo e a mente do usuário tem que estar sincronizado com a sua Akuma no Mi e aí vem o despertar. Se ele sabe, muito provavelmente ele tem. E aí eu já falei, e no último vídeo que eu fiz aqui no canal, que foi falando sobre as 10 transformações do Kaido, eu falei que a última delas pode ser, ou pode estar nessa última transformação, o despertar do Kaido. Ele utiliza ali a cachaça para ter novas variações ou novas transformações, assim como o Chopper utiliza as Rumble Balls para ter várias transformações. Quando o Chopper agora, após time skip, come uma só Rumble Ball, ele entra na sua forma Monster, que muita gente imagina ser o seu despertar. Então o Kaido com a cachaça pode ser que ele entre em um modo que também seja o seu despertar. Só que ao invés da cachaça ser o vetor que vai fazer o Kaido despertar, isso de uma maneira não natural, eu acredito que a cachaça vai ser aquilo que vai sincronizar o corpo e a mente com a Akuma no Mi do Kaido. E aí ele vai despertar. Acredito que isso vai acontecer no seu 8º modo bêbado. E eu falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Recomendo vocês assistirem. Templário perguntou: os Chichibukais foram substituídos pelas armas do Vegapunk, certo? Essas armas são as versões finais dos pacifistas? Se não, o que você acha que pode ser? Não lembro se já foi mostrado. Pelo menos a aparência eu acredito que foi mostrado lá no filme Z. Mas os poderes em específico ainda não foram, até porque no filme Z, o Frankzão acabou solando todos eles, acabou destruindo vários desses pacifistas atualizados, que estão ali com um novo design. E foi nesse filme que o Oda teve que revelar designers de personagens que ele ainda não tinha revelado nem no mangá, mas ele teve que revelar no filme. Mas foi só o design, não foi os poderes, o Oda não revelou isso. E eu acredito que para eles terem substituído os Chichibukais, que são ali piratas extremamente fortes, absurdos em nível de poder, eu penso em coisas apelonas, tipo copiar poderes de Akuma no Mi, serem feitos com Kairoseki, poder anular poderes de Akuma no Mi, ou então ter 2, 3 ou mais poderes de Akuma no Mi dentro dos seus corpos, uma junção de vários poderes para que eles possam utilizar. Eu acredito que tem que ser algo bem apelão nesse estilo para substituir os Chichibukais, senão não faria sentido. Senão o Fujitora não acreditaria que a balança de poder tenderia para o governo mundial, para a marinha, que eles poderiam se sair ou se estarem superiores aos piratas no mundo de One Piece, aos piratas, aos revolucionários. Então eu acredito que tem que ser algo apelão nesse estilo. E aí eu quero saber a sua ideia. O que você acha que pode ser o novo poder dos pacifistas? Já comenta aqui embaixo que eu posso até trazer um vídeo sobre isso. Matheus perguntou: Lucas, sempre que algo que pode afetar o mundo acontecia, um personagem grande ou importante morria. Com Roger iniciou-se a Era dos Piratas, e com Barba Branca a era foi se intensificando. Então eu pensei que isso poderia acontecer com Kaido ou Big Mom, e pode mostrar para o mundo que os Yonkous podem ser derrotados. Ou Shanks ou Teach podem morrer para o Luffy conseguir o One Piece, e assim se tornar o rei dos piratas. O que você acha sobre isso? Manda salve. Um salve pra você, mano, e eu vejo que o Oda trabalha com a morte no mundo de One Piece de maneira bem peculiar. Primeiro que ele não mata a maioria dos personagens, e isso faz com que a obra meio que perca um pouco do peso, perca um pouco da sensação de perigo em relação a navegar pelo mundo como um pirata. Já tiveram vários momentos que personagens poderiam ter morrido, trariam um peso para a obra, mas acabou que esses personagens não morreram e voltaram depois. Mas quando o Oda mata, aí pode preparar o coração, porque a gente vai sentir aquela morte com todo o sentimento que o Oda quer passar pra gente. E ainda tem mortes dentro desse grupo que representam o mudar de uma era. Foi a morte do Roger, iniciou-se a Era dos Piratas. A morte do Barba Branca intensificou essa Era dos Piratas, reafirmando que o One Piece existe, e pode ser que venha uma nova morte para concluir o ciclo, para acabar com essa grande jornada, porque no final o Luffy vai se tornar o Rei dos Piratas. Navegar pelos mares de One Piece após o Luffy se tornar o Rei dos Piratas vai ser algo só pela aventura, não vai ser uma corrida louca atrás de um tesouro. Então se a gente for pegar meio que uma morte para tentar meio que fechar o ciclo, para nos dizer que
o fim dessa era, ou está vindo o fim dessa era, eu apostaria que seria a morte do Kaido. Ele quer morrer, sempre quis, foi o desejo dele, e morrer de uma forma épica. Não pulando na água, não comendo uma segunda Akuma no Mi. Ele quer morrer de uma maneira épica, assim como Roger e Barba Branca. Ele quer que a morte dele seja lembrada. E pode ser que o Oda está guardando isso para o final do arco de Wano. Porque para mim essa guerra, ela não vai ter um início, meio e fim. Eu acredito que ela é o início de uma guerra que vai estourar para o mundo todo. E pode ser que esse seja o início do fim do ciclo que se iniciou lá com o Roger. E no final, o Luffy vai se tornar o Rei dos Piratas. Então eu acho que se for para acontecer uma morte impactante assim como for o de Roger e Barba Branca, acredito que seja a do Kaido, que vai marcar o início do fim dessa era ou desse ciclo. Então, o Oda trabalha de maneira bem peculiar as suas mortes no mundo de One Piece. E quando ele mata, você vai sentir. João Cisne perguntou: Lucas, por que você acha que os Goroseis não forçaram o Garp a alistar o Luffy quando eles ficaram sabendo que ele comeu a Nika? Bom, mano, o primeiro ponto é que o governo mundial ele não quer trabalhar com Nika. Na verdade, ele quer que o Nika não exista. Assim como também não quer que descubram o que é o One Piece. E o próprio governo mundial não está atrás do One Piece, mas de impedir que as pessoas cheguem até ele. Da mesma forma seria com a Nika no Mi ou com o próprio Luffy. Se o governo mundial sabe que o Luffy comeu aquela Akuma no Mi, muito provavelmente mataria ele ou então trancafiaria ele até ele morrer, porque não quer que o ideal Nika volte ao mundo. E eles já sabem que a própria Akuma no Mi tem a sua vontade. Imagina uma pessoa que comeu essa Akuma no Mi e se tornou Nika, ou despertou em Nika. A revolução que essa pessoa traria no mundo. Então a ideia aqui é que Nika não exista. Então eles trancafiariam o Luffy, ou então eles pegariam a Akuma no Mi e trancafiariam ela também para que ninguém pegasse. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o Garp não segue as ordens do governo mundial. Ele foi jogado para ser almirante e não quis porque teria que trabalhar com os Teriubitos diretamente. Ele fala com o Dragon, assim, em qualquer momento que ele queira, ele vai lá e fala com o Dragon. Ele foi falar com o Luffy lá em Water 7. Então o Garp é o tipo de pessoa que luta pela justiça, mas faz aquilo que quer. Tem sua própria moral. Então ele não entregaria o seu neto. É claro que ele queria que o Luffy se tornasse um marinheiro, mas por seus próprios motivos. E não para o bem do mundo ou para o bem do governo mundial. Eu acredito que são esses dois pontos aí que reforçam o fato de que o Garp não entregou o Luffy para a marinha. O governo mundial faria coisas que ele não gostaria com seu neto. Eu vejo que é mais ou menos isso. O Mobile King fez algumas perguntinhas. O Luffy poderia comer 2 Akuma no Mi? O Sanji e o Zoro vão ter novas frutas? O Chopper vai passar de 1 bilhão de Iberis? É possível o Luffy vencer os 3 almirantes quando se tornar o Rei dos Piratas e tiver o Gear 5? Primeiro que agora que foi descoberto que a Akuma no Mi do Luffy não é uma paramécia e sim uma Zoan, e uma Zoan mítica, é a mesma coisa que ele ter 2 poderes. Foi descoberto agora que ele é uma Zoan, pode se transformar em um animal, e também tem o despertar de uma paramécia, ou tem um corpo de uma paramécia. Ele continua tendo o corpo de borracha, mas é uma Zoan. Então é como se ele tivesse 2 poderes de Akuma no Mi. Isso foi revelado agora. O segundo ponto é se Sanji e Zoro vão comer alguma fruta. Acredito que não. Nesse ponto da história, já passou o tempo deles poderem ter um novo poder, ou a possibilidade deles comerem uma Akuma no Mi, e aí eles desenvolverem esses poderes. O Sanji é o que chega mais próximo disso com o seu traje da Germa 66, onde ele pode se tornar invisível. E agora que ele despertou os seus genes, ainda existe a possibilidade dele também continuar se tornando invisível mesmo sem o traje. Então, ele é o que se aproxima mais e pode ter sido... a gente pode considerar como se tivesse comido uma Akuma no Mi. O Chopper, eu acho improvável ele passar de 1 bilhão de Iberis. Isso aí é recompensa para comandante de Yonkou para cima. Acho que o Chopper não vai chegar nesse ponto, mas queria que ele tivesse uma recompensa pelo menos na casa dos 200 milhões de Iberis. E ao final da obra ele chegasse lá pelos 400, 500 milhões de Iberis. Ele poderia ter até 2 recompensas, uma zoeira com ele pequena e uma no Monster. Essa é a minha ideia, que ainda vai se tornar canon, ou que eu quero que se torne canon. E o Luffy, sobre ele no final conseguir vencer 3 almirantes, eu acho que seria um pouco improvável, ou seria elevar demais o nível de poder do Luffy.
Pra mim, o Gear 5 é apelão, mas não tanto que ele pode solar todo mundo sozinho. A gente já viu, ou eu já citei aqui pra vocês, que piratas extremamente fortes, geralmente eles são enfrentados por 2 inimigos ao mesmo tempo. O Shebek, por exemplo, a gente pode imaginar que ele lutou sozinho contra Roger e contra Garp. O Sheik lutou sozinho contra Sengoku e Garp. A gente pode imaginar que quando o pirata se torna extremamente forte, necessita-se de pelo menos 2 para lutar contra ele. Então eu acredito que no final da obra, um Luffy Rei dos Piratas, acredito que pelo menos 2 almirantes, ou ele aguentaria lutar contra 2 almirantes para ter a chance dos almirantes conseguirem vencê-lo. Eu posso estar elevando demais o nível de poder do Luffy, mas é uma coisa que eu acho que pode acontecer. Rico Silves perguntou: por que a Akuma no Mi do Enel não funcionou no Luffy, sendo que a fruta dele não é a fruta de borracha, e sim a fruta de um deus que possui a habilidade de modificar o corpo? Não tenho certeza dessa pergunta, mas sei que é algo do tipo. Como eu imagino que existam várias pessoas com esse mesmo tipo de questionamento, eu trouxe aqui para responder. Primeiro que, realmente, o Luffy não tem a fruta da borracha, essa fruta ainda pode existir. Se o Oda quiser dar um miguezinho para aparecer alguém com a fruta da borracha, que luta de um modo diferente do que o Luffy já lutou, ou já utilizou, assim como um personagem da DC, lutar de uma forma diferente, o Oda pode fazer isso. Agora, a fruta do Luffy é a Zoan mítica de Nika, e como é um ser mitológico, além da forma do animal, ele ganha uma característica que vem ou é inerente a esse animal. Um exemplo é o Marco. Ele é uma fênix, mas é uma fênix normal? Não. Ele é uma fênix de fogo. E é um fogo normal? Não. É um fogo que cura. E aí ele ganha meio que a capacidade de curar outras pessoas enquanto pode se transformar nesse animal. E ainda tem meio que uma intangibilidade. A gente pode considerar assim, porque os ataques passam por ele, dão dano, mas são regenerados meio que instantaneamente. Então o Luffy é basicamente isso. Ele pode se tornar o Nika, e o Nika tinha a habilidade de ter um corpo com propriedades elásticas. Então o Luffy tem propriedades elásticas porque o Nika tinha. E sendo uma Zoan, ele ganhou essa habilidade que é inerente à criatura mítica da qual ele começa a Akuma no Mi. Então é basicamente isso. O Luffy continua sendo de borracha ou tendo o corpo com as propriedades de borracha, mesmo sendo uma Zoan, porque a criatura mitológica de que o poder do Luffy vem era de borracha. É basicamente isso. Então ele continua sendo de borracha mesmo não tendo comido a Akuma no Mi da borracha. E mesmo tendo comido a Akuma no Mi de Nika. É basicamente isso. João Paulo perguntou: Sogeking responde: outros usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan podem ter mais transformações tipo Chopper com as Rumble Balls? E a Uchiho Peijuan tem Akuma no Mi, é do tipo Zoan, e a habilidade deles? Manda salve. Um salve pra você, Manui. Primeiro, Uchiho Peijuan realmente comeram Akuma no Mi. Eles são usuários, não é um poder que eles têm dentro do corpo deles. Segundo é que existe sim a possibilidade de outros usuários de Zoan de terem novas transformações utilizando substâncias externas ao poder de uma Akuma no Mi, que vão fazer eles terem novas transformações que eles não teriam normalmente. As Rumble Balls foram ditas pelo Chopper que perturbam a frequência das Akuma no Mi, e com isso ele consegue ter novas transformações. O que eu acredito que acontece é que quando ele come as Rumble Balls, ele ganha mesmo meio que a capacidade de controlar as características do seu corpo, e isso se aplicaria para qualquer outro usuário de Zoan. Eles ganhariam a capacidade de controlar o físico do seu corpo, as características do seu corpo, e assim poderiam ter novas transformações. Mas isso não se limita só às Rumble Balls. O Oda já falou que a Black Maria pode estar usando uma substância externa, até porque sua transformação em aranha seria bem feia. E aí ela meio que utilizou essa substância para ter uma forma que parece mais uma Smile. Ela consegue ter ali a parte inferior como a de uma aranha que tem um rosto, e a parte superior é a parte dela. Mas também o Kaido consegue modificar sua transformação, ganhando várias novas transformações ou várias novas características com a sua cachaça. Tem um dos modos do Kaido, que é o modo Bêbado Risonho, se eu não me engano, que ele consegue mudar a parte superior do seu corpo, se tornando muito mais musculoso e com a aparência de uma fera mesmo. A dentição da sua boca muda.
de dentes normais com 2 presas para dentes pontiagudos, e aí ele se torna muito mais forte. O Luffy a gente pode até considerar também utilizando o Haki e a sua Akuma no Mi para entrar ali nos seus Gears, ou no Gear Force e suas variações. Uma das técnicas do Rokushiki já fez o Rob Lute ter uma forma mais slim da sua transformação. Então não é algo inerente das Rainbow Balls, mas sim de substâncias externas que podem modificar ou dar a capacidade de utilizar novas transformações. Então é válido. Eu já fiz um vídeo só falando sobre as 10 transformações do Kaido e vai estar aparecendo aqui na tela final. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que eu posso responder. Manda uma lá na comunidade do canal, outra lá no meu Instagram ou aqui embaixo dos comentários, com a hashtag SogeKingResponde, que eu sei que é para responder aqui em vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam dele, quais pontos vocês concordam, discordam, quais são as suas teorias, que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito, for novo aqui e tiver gostado do conteúdo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e vá!